Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso evento Heróis Tecnológicos por Trás da Saúde. Eu sou Patrícia Marcondes, coordenadora do curso de Engenharia Biomédica da Univap, e estou aqui mediando essa palestra junto com o professor Tiago. Tiago, a palavra é toda sua. Tiago, está ouvindo? Oi! Estou sim, tá aqui hoje, pessoal. Tive uma pane no meu celular, estou usando um celular com um pouquinho mais simples, que é provisório até eu trocar meu celular. Minha internet é a mesma, mas o celular está um pouquinho lento. Bom, o Tiago deu uma sumidinha, daqui a pouco ele volta. Vou dar continuidade aqui, Tiago. Daqui a pouco você passa a palavra para você de novo. O evento tem como foco central a engenharia biomédica e com o objetivo de trazer informações sobre as várias áreas de atuação deste profissional. Hoje temos mais um ilustre convidado, o Rodrigo Padovez. Falei certo, Rodrigo? Isso aí, Padovez. Padovez, que vai estar trazendo hoje informações sobre monitorização não invasiva, uma nova tendência. Tiago, consegue falar agora, antes de eu passar a palavra para o nosso ilustre? Pode falar, Tiago. Bom, peço desculpas, eu tô com um celular um pouquinho ruim aqui, então a palestra hoje, pessoal, eu na minha época de faculdade gostaria de ter participado de uma palestra tão importante como essa que vai acontecer hoje, porque é uma tecnologia super nova no mundo, assim, no mercado nacional está começando essa tecnologia, uma tecnologia muito interessante e que o Rodrigo só tem a nos beneficiar com o seu conhecimento. Eu não sei se ele vai gostar do que eu vou falar, mas ele foi meu chefe já na Takaoka, mas depois ele apresenta para vocês. É uma pessoa que vai apresentar bastante aí para todos nós. Valeu, Tiago. Bom, Rodrigo, primeiramente, muito obrigada pela sua presença. Eu acredito que vai ser muito boa essa palestra, vai construir bastante informação. Obrigada, a palavra é toda sua. Que bom. Muito obrigado pelo convite, professora Patrícia, professor Tiago. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Padovez e eu trabalho na área da saúde com equipamentos médicos há aproximadamente 26 anos. Então, tem uma longa jornada aí nas costas, né? Vi muita coisa passar. Como o Tiago já entregou, né? Eu trabalhei num fabricante nacional de equipamentos de anestesia, a empresa que chama Takaoka, não sei se todo mundo conhece, então fiquei especializado durante muito tempo com anestesia e vivendo dentro de centros cirúrgicos, eram outras épocas. Hoje em dia, a Ingeclean veio para ajudar e validar o nosso trabalho. Antigamente não tinha, era o engenheiro predial do hospital, né? Não tinha esse setor que cuidava de equipamentos, normas, certificações, rastreabilidade. Então, hoje ajudou muito. A gente teve que quebrar muitos paradigmas para conseguir chegar onde estamos, né? E eu vi crescendo as faculdades de bioengenharia, as faculdades de tecnologia, a profissão bioengenheiro, a área mesmo Engeclean, né? Então, isso para a gente é muito importante. Para vocês terem ideia, antigamente, quando nós íamos num hospital, a gente procurava o setor de compras. Hoje, quando a gente quer levar uma tecnologia nova, a gente vai na engenharia clínica. Tudo tem que passar pela engenharia clínica, ter o aval, o acompanhamento. Enfim, é uma área que está em franco crescimento e acho que cada vez mais os hospitais vão ter que valorizar a engenharia clínica para ajudar a cuidar dos devices, enfim, de toda a área de equipamentos dentro do hospital. Bem, hoje eu, saindo um pouco da Takaoka, migrei um pouco para a área de cardiologia. Então, eu me especializei em diagnósticos cardíacos e eu vou falar um pouco sobre uma novidade para vocês, uma inovação, que é o equipamento de monitoração não invasiva. Não sei se todo mundo sabe distinguir
né, o que é uma monitoração não invasiva de uma monitoração não invasiva. Acho que vale a pena comentar um pouco, né, professora? Ok. Gente, para a gente conseguir monitorar alguns sinais vitais ou alguns parâmetros do paciente, existem dois métodos. O método invasivo e o método não invasivo. Quando a gente fala de um método invasivo, nós precisamos invadir o paciente. A palavra é essa. Precisamos colocar algum tipo de dispositivo, que nós chamamos de catéter, dentro do corpo do paciente. E existe N tipos de catéteres, seja eles centrais, são aqueles catéteres que colocamos direto dentro do coração do paciente, sejam os catéteres periféricos, que a gente coloca pelas pernas, né, pelos membros inferiores, pelos membros superiores, e os catéteres proximais, são os minimamente invasivos que falamos. Mas precisamos de algum jeito de invadir o paciente. O que eu vou falar hoje é o do método não invasivo. A gente não tem nenhum furo no paciente. Então, o que isso representa de diferença, o não invasivo do invasivo? De uma maneira bem prática, o invasivo existe muitas complicações. Cada vez que a gente faz um furinho no paciente, é uma porta de acesso de complicações, de infecções, de problemas, de sangramentos. Então, é um método um pouco mais complicado. É claro que temos pacientes que precisam do método invasivo, não só para monitorar, mas também para tratar a doença. Mas a grande maioria, 80% dos pacientes, não precisam ser invadidos para fazer uma monitorização. Então, com isso, os big players estão desenvolvendo novas tecnologias para fazer essas aferições de maneira não invasiva. Com isso, eu tenho menos complicação pós-cirúrgico, menos problema, menos infecção, mais facilidade de uso. Hoje, qualquer profissional da saúde, seja ele um técnico de enfermagem, um fisioterapeuta, um enfermeiro, um médico, consegue utilizar um equipamento não invasivo. Já um método invasivo, eu preciso de um profissional especializado, equipamentos especializados, ultrassom para verificar se está tudo certo. Enfim, gostaria que vocês entendessem um pouco essa diferença. Tudo bem, professora? Qualquer coisa pode me cortar aí para explicar algum detalhe, alguma palavra que ficou um pouco muito técnico, tá bom? Pode deixar, estou acompanhando aqui. E sobre a monitoração não invasiva, em especial hoje a gente vai falar da pressão arterial. Ok? Gostaria que, se todo mundo pudesse, deixar fixado não a tela em mim, mas fixado a tela que está aparecendo no monitorzinho. Não sei se todo mundo sabe fazer, é só ir com o mouse ali em cima, tem 3 pontinhos azuis, colocar fixar tela, para facilitar, que eu vou mexer um pouco no equipamento e vou mostrar para vocês algumas coisas no equipamento, tá bom? Então, aqui, o que a gente está vendo? Aqui a maioria já mediu a pressão. Então, o método mais comum de medir a pressão de forma não invasiva é utilizando esse dispositivo no braço. Então, a gente coloca esse manguito, que a gente chama de braço, no braço, e a gente vê ali uma medida estática. Normalmente, todo mundo fala, eu tirei minha pressão, que está errado, eu medi minha pressão, né? Quando a gente tira a pressão, a pessoa perde a pressão, ela vai morrer, né? O correto é falar, eu medi a pressão. Mediu a pressão usando um manguito. Existe hoje vários equipamentos para medir a pressão em uso doméstico, né, que vende em farmácia, supermercado, são os aparelhinhos pequenos para o pessoal que tem que medir a pressão todo dia, tudo. E normalmente a gente ouve muito falar a nossa pressão, minha pressão estava 12/8, ó. Tá vendo essa telinha aqui? Não sei se todo mundo consegue enxergar, vou chegar mais perto aqui. Minha pressão estava 12/8, estava 13/9. Então, isso é a pressão que a gente mede no braço de forma não invasiva. E, tecnicamente, nos monitores de sinais vitais que nós temos, é o NPB, né? Acho que todo mundo já deve ter visto algum monitorzinho nas aulas, na faculdade ou no hospital, que os monitores de sinais vitais básicos, né? Que a gente tem oximetria, ECG, temperatura e pressão. Então, o dado pressão é esse daqui que a gente está vendo nesse monitor.
Completando, eu estou falando em monitorização não invasiva, esse aqui é um pouco mais sofisticado. Além dele medir a pressão não invasiva comum, esse aparelho ele faz a pressão não invasiva contínua. Então, a gente vai falar de uma tecnologia que chama CNEP, Continuous Não Invasivo Arterial Pressure, é monitor de pressão arterial contínuo, não invasivo, batimento a batimento. O nome é uma coisa bem assustadora, né? Então, vou repetir. Monitor de pressão arterial contínuo, não invasivo, batimento a batimento. Então, a gente pode olhar na tela do monitor. Eu estou vendo um gráfico aqui. Quem já se familiarizou com monitores de UTI, existe um módulo que chama PI, né? Pressão invasiva, que a gente consegue ver a pressão média de forma contínua. Então, esse monitor, ele faz a mesma coisa que o monitor que usa uma artéria, que usa um catéter na artéria, de forma não invasiva. Utilizando essa pecinha aqui, que é um sensor de dedo, ele chama finger cuff. A gente utiliza os nossos dedos aqui, ele fica pressurizando, ele tem um manguitinho no dedo, então ele pressuriza um dedo por um tempo, depois ele pressuriza o outro dedo por outro tempo, e assim ele consegue mostrar para a gente na tela. Então, sempre o gráfico da pressão contínua, não invasiva, mais a pressão que foi medida no braço. Isso daqui é uma revolução, pessoal. Este tipo de tecnologia hoje é utilizada na Estação Espacial Americana, na Estação Espacial Chinesa. É uma tecnologia revolucionária. No Brasil não existe similar nacional. Hoje no Brasil temos 16 unidades desse aparelho aqui. Vocês estão vendo uma hoje, tá? Uma tecnologia assim hiper sofisticada. Uma tecnologia cara, mas uma tecnologia importantíssima. Eu queria voltar um pouco no tempo. Na minha época de anestesia, a gente falava somente em oximetria. Não existia capnografia, monitor de gases, não existia nada disso. Era oxímetro e, em geral, era um oxímetro que os anestesistas ficavam brigando para usar um pouquinho em cada sala. Depois virou norma implantar oxímetro em todas as salas. Depois de um tempo, chegou um negócio que chama capnógrafo, que também foi aquele boom. Capnografia, um equipamento caro para ajudar na ventilação, que também o anestesista chegava com o capnógrafo debaixo do braço e era um por hospital. E hoje vocês veem que capnógrafo já está uma coisa popularizada, que tem módulos, todos os equipamentos possuem, e hoje é norma, toda sala possui um capnógrafo. Não posso começar uma anestesia sem um capnógrafo. E esse tipo de monitorização vai ser a mesma coisa. Hoje ainda a gente não tem muito, mas no futuro vocês vão escutar daqui 10 anos, olha, eu vi uma palestra do Rodrigo, ele falou que ia ter um monitor de pressão não invasiva contínua, batimento a batimento em toda a sala. Vai ser isso, pessoal. Isso aqui vai massificar, vai ficar mais barato, todas as empresas vão ter acesso à tecnologia, e isso é um grande ganho para a população. Como eu disse, 80% não precisa ter um acesso para fazer as monitorizações, né? Só 20%. E hoje o hospital acaba aqui monitorando só 20% dos pacientes de forma adequada. E o restante? Né? Então, avançando um pouco mais, além da parte da pressão que eu falei, então aqui eu tenho o gráfico da pressão, batimento a batimento, de forma contínua, não invasiva, o batimento no braço. E esse aparelho ele tem um item um pouco mais sofisticado ainda, que eu posso falar, pessoal, que é o débito cardíaco. Ele tem a monitoração dos fluidos também de forma não invasiva. O débito cardíaco é uma coisa extremamente difícil de fazer as medições. Preciso dos catéteres. Hoje existem algumas empresas que fazem essa medição usando algoritmos, mix de ECG com oximetria, cálculos, mas são todos valores estáticos sem referência. Já essa tecnologia CNEP, ela consegue, com a referência da pressão contínua, consegue mostrar para a gente, então, o débito cardíaco, o stroke volume, a resistência vascular e a variação do volume sistólico. Eu não sei se todo mundo sabe, também vou falar de uma forma mais lúdica, né? O que é o débito cardíaco?
O coração é uma bomba, o corpo é uma máquina. Então, a bomba precisa mandar o fluido para a máquina. Então, o coração precisa mandar o sangue, né, o fluido, para o corpo. O débito cardíaco, que é conhecido como CO, DC, enfim, tem várias siglas, mas a gente, acho que falando em débito cardíaco fica fácil para todo mundo, é a quantidade de sangue que o coração manda para o corpo por minuto. Então, em geral, o débito cardíaco ele é medido, deixa eu colocar mais pertinho aqui, não sei se todo mundo vai conseguir ver, em litros por minuto. Então, se a gente avaliar esse número aqui, 6,2 de débito cardíaco, eu estou mandando praticamente 6 litros de sangue bom, sangue rico, sangue que passou pelos pulmões, para a nossa máquina, que é o corpo. Então, isso que é o débito cardíaco. Em geral, uma pessoa saudável, em torno de 5, 6 litros por minuto. É claro que isso varia de acordo com a massa corpórea, o peso, a altura, a idade, né? Mas só para todo mundo ter uma ideia o que é o débito cardíaco. E outro dado interessante, que é o stroke volume, é o volume que o coração manda a cada batimento. Então, o coração bateu uma vez, ele manda um pouquinho de sangue. Bateu de novo, manda outro pouco de sangue. Então, essa quantidade que o coração manda por batida é o stroke volume. E isso é medido em ml. Então, aqui eu estou olhando, avaliando que o coração está mandando 83 ml de sangue bom, sangue rico, por batida para o corpo. E aqui eu estou lendo que ele está mandando 6 litros de sangue bom, sangue rico, por minuto. Então, teoricamente, a gente está vendo o monitor, esqueci de falar, mas ele não está monitorando ninguém. Eu coloquei no modo demo para facilitar a apresentação para vocês. Mas, na prática, vocês que gostam de contas exatas, tal, se eu tenho uma frequência cardíaca de X e eu tenho um stroke volume de Y, se eu multiplicar um pelo outro, eu vou ter o débito cardíaco. Tá bom? Então, para facilitar a conta, vamos supor que a frequência cardíaca fosse 100 batimentos por minuto e eu tenho 80 ml por batida do stroke volume, eu vou ter 8 litros por minuto. Então, é isso que esse equipamento faz. Eu vou mostrar para vocês agora, vou compartilhar uma tela. Vamos tentar aqui ver se dá certo, para colocar algumas informações interessantes. Vou colocar primeiro um videozinho para vocês entenderem o que é a monitoração, a importância da monitoração contínua, não invasiva. Deixa eu ver se já está todo mundo vendo a tela aí, pessoal. Então, vou dar um play aqui, tá?
Pronto. É um pouco rápido em inglês, né? Mas eu quero mostrar a importância disso para vocês. Deixa eu abrir uma apresentação aqui. Vou compartilhar outra tela, tá, professor? Deixa eu abrir essa daqui. Tudo bem? Saiu? Vou pular algumas coisas. O que eu comentei com vocês. Então, a gente tem instalado nossa tecnologia na Estação Espacial da NASA e na Estação Espacial da China, para ficar monitorando os astronautas. A importância, né, da monitoração não invasiva. Depois, pessoal, eu tenho essa apresentação é bem completa, bem técnica, existe fórmulas, tal. Se a professora quiser, eu posso disponibilizar para ela, ela compartilha com vocês depois no futuro, tá bom? Vou pular aqui algumas partes. Então, aqui basicamente é como o CENEP funciona. Ele existe um manguito de braço, aquele que eu comentei com vocês, dos equipamentos que já vem de farmácia, dos monitores de sinais vitais básicos, e o nosso sensor do dedo. Então, é aqui que ele mantém a pressão de forma contínua. Aqui ele mede uma vez, calibrou o equipamento e ele continua fazendo a aferição, que nem vocês viram no vídeo, por luz e por pressão no dedo. Então, ele fica pressurizando o dedo de maneira contínua, é assim que ele consegue desenhar o gráfico para fazer a medição da pressão. Então, isso que é o mais importante de tudo, gente. Em geral, eu vou falar alguns números. Esses números não são da minha cabeça, isso são trabalhos publicados, né? As indústrias estrangeiras, o Brasil ainda está gatinhando um pouco nisso, mas lá fora, no exterior, quando a gente vai levar alguma tecnologia nova e vai introduzir uma tecnologia nova, não adianta a gente falar, olha, o hospital vizinho aqui usa esse aparelho e falou que é bom. Não. Olha, os estudos mostram que... Então, é tudo coisa comprovada, ok? Então, eu vou falar em alguns números. De onde o Rodrigo tirou esse número? Não, são dos trabalhos, depois a gente pode compartilhar para vocês, tá? Como eu disse, esquece os pacientes que precisam da monitoração invasiva. Esse cara vai ter o catéter lá e vai ter o sistema para eles. Então, 20% da população precisa dos catéteres. E o restante? Os outros 80%. Então, o que temos hoje disponível para monitorar esses pacientes são esses tipos de monitores, ó, só com o manguito no braço. E o que ele faz? Ele mede a pressão de tempo em tempo. Tá vendo? Tempo zero, medir uma vez. Depois de 5 minutos, medir de novo. Depois de 5 minutos, medir de novo. Agora, vocês acham que a pressão do paciente ela é estável e igual desde o momento que começou um procedimento até a hora que acabou? Não é. Além dela não ser, pode ter os problemas, as intercorrências, os sangramentos, ou seja, uma coisa muito importante, a hipotensão, que é a queda da pressão. Por isso que é importante fazer a medição da pressão contínua. Estou vendo? Ó, que entre um tempo da medida do equipamento que a gente tem hoje disponível, a outra medida, é uma janela muito grande. Olha o que pode acontecer com a pressão. Ela pode cair. E, nesse momento, a equipe, os médicos não estão avaliando se eles não têm essa tecnologia. Então, foi por isso que foi desenvolvido o CENEP, para justamente ficar monitorando as alterações da nossa pressão durante os procedimentos. E, olha, vocês podem ficar assustados com um número que eu vou passar para vocês. Hoje, o maior gasto que o setor hospitalar tem é, em geral, com a complicação pós-operatória. Então, eu estou lá, vamos aqui fazer um cenário, fazendo uma cirurgia teoricamente simples, de um paciente que rompeu o ligamento do joelho, vai fazer lá uma cirurgia para colocar uma prótese, um atleta, uma pessoa que está hemodinamicamente estável, que está bem de saúde, vai fazer uma cirurgia lá na perna. E esse cara não precisa do catéter, é um cara saudável, tudo bonitinho e tal. Ele vai usar
o monitor que hoje temos disponível, que é o que mede a pressão de forma intermitente. É não invasiva, porém é intermitente, não contínua. Durante o procedimento, por qualquer motivo, ele tem um sangramento e começa a perder volume. Então, o corpo é uma máquina, como eu disse no começo. O que acontece quando a gente tem um sangramento? O corpo, o coração, ele começa a compensar o vazamento. Então, bate o coração mais rápido, manda mais sangue, e os médicos estão lá fazendo o procedimento, eles não estão percebendo que está o sangramento. Por quê? Eles não têm monitorização contínua e o corpo está compensando. Aí, depois de um tempinho, o monitor mede lá, está tudo ok. Na terceira medida, o corpo já não consegue compensar mais. Depois de alguns minutos, 5, 10 minutos, o corpo já dá sinais que, putz, aconteceu alguma coisa, entra em choque, porque ele não consegue mais compensar. Neste momento, já virou uma cirurgia de emergência. Uma cirurgia para corrigir alguma complicação. Seria uma cirurgia simples, legalzinha, fácil, rápida, uma prótese de joelho ali, que ia ser 40 minutos. Pronto, já virou uma emergência geral. Esse paciente, ele não vai morrer no centro cirúrgico. O pessoal vai dar um jeito, vai corrigir, vai dar sangue, vai fazer um monte de coisa e vai mandar ele para a UTI. Esse paciente que era para ser um hospital dia, internar num dia, ir embora no outro, às vezes no mesmo dia, vai ficar uma semana no hospital. Olha o gasto que está sendo investido nele para recuperar um problema que deu durante um procedimento por falta de monitorização. Então, esta é a importância da monitorização não invasiva contínua. Por isso que são as novas tendências. A gente tem que levar esse tipo de monitorização para o restante dos pacientes, para a maioria dos pacientes, porque o maior gasto e os maiores problemas são com as complicações pós-operatórias. Aqui é a tela que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Vou passar rápido, tá bom? Fico falando, daqui a pouco o nosso tempo acaba. Tá. Aqui eu tenho uma tela legal, mas eu vou pôr de uma outra apresentação para facilitar a vida de vocês, que está em português. Vamos lá. Vou abrir essa daqui e vamos compartilhar também. Aqui. Então, vamos lá. Vou passar rápido aqui. Para vocês terem ideia, já existe legislação no Conselho Federal de Medicina orientando os médicos durante os procedimentos a melhorarem o tipo de monitoração deles, que é aqui, ó, monitoração hemodinâmica avançada. Essa parte que está... Esse eu não consigo mexer com o mouse, apontar para vocês, mas essa parte que está azul aqui, a letra C, ó, monitoração hemodinâmica avançada. Por que esse é o problema? Vou chegar lá. Olha o que eu comentei com vocês. 80% dos custos hospitalares é o dinheiro voando embora. São com os pacientes pós-operatório. São as complicações durante os procedimentos. Então, por isso que é importante. E essa resolução que eu apontei para vocês aí sobre o Conselho Federal de Medicina orientar é que todos esses tipos de procedimentos, ó, pacientes acima de 65 anos, cirurgia com mais de 90 minutos, do paciente com doença crônica respiratória, entre outras, eles são obrigados a fazer essa monitoração avançada, essa monitoração mais completa, para justamente minimizar os problemas pós-operatórios. Deixa eu ir passando aqui também. Essa apresentação é um pouco mais lenta, mas vou te levar numa tela legal também para vocês entenderem. Aqui, ó, esse gráfico é bem interessante. Existe dois índices interessantes, ou duas. Existe mortalidade e morbidade. Qual que é a diferença de mortalidade e morbidade? Então, mortalidade, morte mesmo, morreu. E morbidade são os problemas, né? Então, em geral, nesse gráfico aqui, na parte de cima é uma onda ao contrário, né? E na parte de cima da onda ao contrário, para as duas extremidades, porque eu tenho aqui uma taxa de mortalidade e morbidade por volume infundido. Volume, a gente está falando em volume porque débito cardíaco é volume, litros por minuto.
stroke volume, né? Mililitros. Então, tudo isso estamos falando em volume dentro da nossa máquina. Então, em geral, quando eu tenho pouco volume infundido ou muito volume infundido, são as maiores taxas de mortalidade e morbidade. Todo mundo consegue visualizar isso neste gráfico? Então, nas duas extremidades altas da onda, ao contrário, eu tenho as maiores taxas. Ou seja, menos volume ou mais volume são os problemas. Então, esse tipo de tecnologia também deixa a gente trabalhar num campo que chama terapia guiadas por metas, né? Que faz, onde está escrito azul, que essa hidratação guiada por metas é o normovolemia, é a gente conseguir dosar a quantidade certa de volume, de fluidos dentro do paciente, para justamente a gente não ter a hipoidratação nem a hiperidratação. E, em geral, o pessoal aprende na faculdade, né, os médicos, qualquer problema que tem, vamos hidratar, vamos dar volume, vamos dar volume, vamos dar volume. É orientação. Só que esses são os problemas que vêm acontecendo na sequência, né? Vou dando volume por algum problema que aconteceu, vou tendo vários problemas em dar muito volume. E, no final das contas, a gente consegue verificar que, a gente tem uma taxa de mortalidade muito grande quando a gente dá até 20% de volume referente ao peso do paciente. Então, um paciente de 80 quilos, eu dei 1,6, 16 litros, né? 16 litros de volume para recuperar qualquer coisa durante o procedimento, esse cara é morte na certa. Então, por isso que é importante ter esse tipo de nova tecnologia para poder dosar isso e tratar o cara ali dentro da normovolemia. Está muito técnico, professor? Ok. Aqui eu vou pular, que é uma coisa... Vocês vão ouvir falar no futuro, mas esse projeto ERAS é muito interessante. Significa Enriched Recovery After Surgery. Durante 90 dias, o paciente é acompanhado com uma equipe multidisciplinar. Não é só um médico, nutricionista, físico, enfermagem. É uma equipe multidisciplinar que eu começo a acompanhar o paciente desde o início da intervenção até o final. Então, isso tem reduzido muito o tempo de internação. E redução de tempo de internação é redução de gastos, redução de complicação, melhor qualidade de vida para o paciente, né? Sim, são muitos benefícios. Deixa eu mostrar alguma coisa mais aqui. Tá. Parte técnica também é legal para vocês. Então, hoje, falando um pouco do débito cardíaco, né? A gente começou falando da pressão, mas eu estou caindo um pouco para o débito, porque para medir o débito eu preciso medir a pressão, tá? Um é consequência do outro. Então, existem os métodos não invasivos. E qual a tecnologia que esse equipamento tem? É análise de contorno de pulso não invasivo, é o que eu mostrei para vocês. Existem outras duas que não são muito difundidas, que são testes, tudo, mas em prática mesmo é análise de contorno de pulso. Aí tem os minimamente invasivos, também pela mesma, você coloca um catéter dentro da artéria e por luz e por pressão também ele consegue identificar a pressão. O Doppler esofágico. Aí os métodos invasivos, acho que todo mundo já ouviu falar em Swan-Ganz, um monte de... São catéteres que vão direto no coração, né? Pulmonar, na artéria pulmonar. E as tecnologias disponíveis hoje. Lá são os métodos, né? Agora são as tecnologias. Os não invasivos, o ClearSight e o CENEP. O CENEP é o que a gente está falando. O ClearSight, acho que, não sei se todo mundo já ouviu falar, tem uma empresa multinacional muito grande que chama Edwards. Então, ela que fabrica essa tecnologia ClearSight. Chegou depois do CENEP. Os minimamente invasivos, FlowTrack, Doppler esofágico. Os métodos invasivos, o volume vio e alídico, e os catéteres. Hoje, no Brasil, também acho que é uma informação, curiosidade também para vocês, essa Edwards que eu comentei, o que a Edwards faz? Ela vende catéteres. Então, ela chega num hospital, olha, hospital, eu tenho todos os métodos de monitoração, a invasiva, a minimamente invasiva e a não invasiva. Só que para vocês utilizarem meu sistema, são sistemas descartáveis, não são reutilizáveis, e é um sistema de comodato. Ela deixa o monitor dela desde que o hospital consuma X catéteres por mês.
Mais ou menos isso. Então, vocês vão falar, poxa, o Rodrigo falou que a Edwards tal Edwards é 1 catéter por uso. Já o Senep, ele é reutilizável. Ele pode usar N vezes. Esses sensores eles podem ser limpados, né, de um uso para o outro, e eles têm uma duração por hora. Então, tem sensores de 150, de 300, de 600 horas por uso. Então, também se torna mais barato por ser reutilizável. Agora, aqui acho que não tem muito mais interessante. Vamos ver se eu separei alguma outra telinha, professora. Ah, separei. É bem técnico agora, mas é só por curiosidade. Aqui. Então, como que o Senep faz a leitura da pressão no dedo. Então, não sei se todo mundo consegue ver. Ó. Isso daqui é o cuff, ele infla. Então, ele infla dos dois lados, ele fica pressurizando o dedo. Tanto é que o dedo vai ficando roxinho com o tempo, porque ele está pressurizado. E tem uma luzinha aqui dentro também. Então, a luz consegue medir quanto de sangue está passando e esse manguitinho aqui ele fica sentindo a artéria pulsando, por isso que ele consegue desenhar a onda. Então, isso é bem interessante. Aqui dá para ver legal, tá vendo? Essas duas setinhas mostram que esse finger cuff, né, esse manguitinho no dedo, ele fica inflando e desinflando com uma sensibilidade bem grande para manter sempre pressurizado. Por que que ele tem, na hora que dá para ver aqui, né? Ele tem 2 sensores, né? Deixa eu voltar aqui uma telinha aqui, ó. Por que que ele tem 2? Ah, ele está medindo nos 2 dedos simultaneamente? Não. Porque o recomendado é pressurizar um dedo no máximo 60 minutos. Então, ele pressuriza um dedo por 60 minutos, o outro está livre e não está acontecendo nada. Aí, desinsufla um dedo quando deu tempo, insufla o outro. Mais 1 hora, mais 60 minutos. E assim vai sucessivamente até o final da monitoração. Então, dessa apresentação, era essa tela que eu queria mostrar, que depois a professora pode compartilhar com vocês. É bem interessante do ponto de vista técnico, que está ensinando qual a técnica utilizada para fazer isso. Bem, professora, do que eu queria mostrar para a turma, de forma rápida, era isso. Quer abrir para a turma perguntar alguma coisa, alguma curiosidade, enfim, alguma palavra que eu acabei não falando a linguagem deles? Estou à disposição. Bom, vamos abrir sim. Deixa eu só fazer uma pergunta primeiro, vou começar. É curiosidade mesmo. Com relação à permanência desse sensor no dedo. Acredito que já tenha sido feito estudos, mas gostaria que você, então, passasse para a gente, né? O comprovado que isso não dá problema, como é que foi feita essa análise, os dados com relação ao sensor permanecer pressionando? Você tem algum dado, alguma coisa que possa completar? Então, tem os trabalhos publicados pelo fabricante com essa questão da vascularização nos dedos, por ter esse tempo máximo de 1 hora por dedo. O equipamento você pode deixar programado a cada 15 minutos. Então, o tempo mínimo que ele fica num dedo é 15, ou 30, 45, 100. Em geral, o Senep não é o equipamento para entrar no paciente numa UTI e ficar ocupando o paciente. Eu vou desligar o microfone dele, né? Não é o dele que está. Ah, desligou. Vamos lá. Então, respondendo sua pergunta, esse tipo de tecnologia ele é para um diagnóstico rápido, um procedimento simples. Então, ele vai ficar 2 horas no paciente, 3 horas no máximo. Se detectar que o paciente ele precisa de mais tempo de monitorização, aí sim indicado um catéter arterial, central, enfim, para continuar as monitorizações. Agora, essa questão da pressurização do dedo, foram os estudos que mostraram o máximo de ficar garroteando, vou usar essa linguagem, para evitar qualquer problema vascular, né?
Isso a gente pode enviar para vocês aí os estudos que foram utilizados para limitar esse tempo por dedo. Por isso que o sensor, não sei se todo mundo está vendo aqui, tem 2. Então, dentro aqui ele tem uma bolsinha que ela pressuriza e ele tem vários tamanhos, né? Aproveitando que você fez essa pergunta, professora, tem limitações também. Que paciente que eu não consigo usar esse tipo de tecnologia? Os pacientes que não têm o dedo para usar no sensor. Por exemplo, paciente muito obeso, que o dedo é muito gordo, que não cabe no sensor grande. Ou pacientes pediátricos, né? Isso daqui é indicado, em geral, para crianças de 7, 8, 9 anos para cima. Menos que isso, o dedinho é muito pequenininho, então não consegue fazer pressurização, né? Edemas grandes, queimaduras, machucados, que você não tem condição de encaixar o sensor corretamente, né? Pergunta que já me fizeram também, aproveitando do sensor de dedo. Pode usar no dedo do pé? Não, não pode usar no dedo do pé, né? O que pode fazer é mudar de dedo, não usar no indicador, usar no médio e no do lado, isso não tem problema, tá? Outra coisa também que o pessoal me pergunta bastante pode, na hora que... Porque como a gente ligou o equipamento no modo demo, o pessoal não viu ele funcionando. Mas, eu posso usar o manguito do braço e o finger cuff no mesmo membro? Ou tenho que usar o manguito do braço no esquerdo e o finger cuff no direito? Tanto faz. A diferença é que quando você usa o manguito do braço e o finger cuff no mesmo membro, quando o manguito do braço ele pressuriza, a gente perde um pouco a onda, porque você vai parar um pouco o tráfego de sangue no braço, então você vai ficar por alguns segundos sem a ondinha lá da pressão. Ela vai ficar como se fosse sem nenhum sinal, e depois ela volta. Então, dependendo do que a utilização do CENEP, o que está sendo investigado, é interessante usar em braços separados. Então, entendi. Na verdade, assim, monitoramento, então, seria, como você mesmo explicou, seria um pós-operatório, uma vigília pós-operatória, né? Que tem... Seria no procedimento também, tá? Começa no procedimento cirúrgico e continua no pós-operatório, exatamente. Com um tempo máximo de 2 horas, é isso? 2, 3 horas, enfim, porque são procedimentos rápidos, né? Uhum. Entendi. Mas ele não tem limitação. Se tiver que ficar monitorando uma semana, não tem limitação técnica, mas ele já não se torna viável do ponto de vista econômico. Porque eu falei, o sensor dura, sei lá, um sensor de 150 horas. Se eu deixar ele 7 dias, são 24 horas, 7, já acabei um sensor. Então, financeiramente, é melhor colocar um catéter para ficar uma semana. Entendeu? Entendi. Tem que analisar o caso para ver a viabilidade do sistema. Exatamente. Legal. Bacana. Nós temos uma pergunta aqui no nosso bate-papo, tá? O Lorenzo, ele fala de Moçambique, na África, tá? Ele está participando sempre com a gente, está trazendo informação, a gente está levando informação para lá também. Muito boa a palestra. Peço os slides, se possível, vamos enviar, com certeza. Como tem sido o pushing desse equipamento? Tem saída? E agora com a pandemia, como tem sido o fluxo? Pandemia é o ponto auge. Todas as palestras que tivemos nesse evento, todas terminaram com um toque de pandemia, tá? Então, se puder responder essas perguntas, quer que faça de novo ou tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Então, eu vou inverter, vou começar falando um pouco da pandemia. É claro que o Brasil, a gente tem ótimos médicos, a nossa saúde, o que o Brasil publica de trabalho é sempre bem conceituado, né? Nós temos bons profissionais, mas o Brasil sempre está um passinho atrás do que é feito na Europa e na América. Agora, durante a pandemia, essa tecnologia foi extremamente utilizada para fazer diagnósticos rápidos. Então, o paciente chegava com sintoma de Covid-19 no hospital, além de fazer os testes, tudo, precisava internar. Antes de ir para o respirador, eles verificavam toda a parte hemodinâmica do paciente. Isso começou a gerar indicadores para saber se precisava ir para o respirador ou não. Inclusive, tem até trabalho já publicado da utilização da pressão arterial
contínua não invasiva para o COVID. Posso também mandar para vocês, que é bem interessante esse artigo. Então, lá fora, desse limão fizeram uma limonada, então, com esse problema da pandemia, utilizaram uma tecnologia nova para investir nos pacientes e tentar tratar de maneira mais rápida, sem que esse cara precisasse ir para uma UTI ser entubado. Então, isso foi uma coisa bem interessante. No Brasil, bem devagar, apesar de eu ter divulgado um pouco esse material, nós temos poucos equipamentos disponíveis no Brasil. A gente é uma tecnologia nova, a gente está chegando agora, acabamos de certificar, estamos fazendo as primeiras demonstrações, então aqui ainda vai tardar um pouquinho. E ele perguntou como está sendo a parte de compras do equipamento, é isso, né? O que mais? Foi a parte do Covid? Como é que tem sido o push desse equipamento? Tem saída? A venda, né? Isso, a venda. Então. Difícil ainda dizer como estamos avançando aqui, porque ele é um equipamento, uma tecnologia cara. O Brasil, a gente tem um problema seríssimo, que é as taxas de importações são caríssimas, quase 80%. O câmbio está extremamente desfavorável. Esse equipamento tem euros, né? Então, hoje não é simples. Eu consegui distribuir esse equipamento nos grandes players, como Hospital Sírio-Libanês, o INCOR, Beneficência Portuguesa, Rede DOR, Rede Ímpar, Fleury, nos big players. Mas a gente está tentando viabilizar para levar para hospitais menores, porque esses grandes hospitais têm condições de investir em novas tecnologias, porque eles estão investindo independente do fato que vai atender uma gama grande de pacientes. Eles estão investindo porque eles querem inovar, eles querem ter, né? É diferente. Vamos pegar a região de vocês aí no Vale do Paraíba. Eu estou demonstrando esse aparelho na Policlin, porque o anestesista conhece muito, ele sabe a importância desse tipo de monitoração para um monte de pacientes, então a gente está tentando viabilizar também como um método de locação, ou pay-per-use, né? Pagar por uso, mas é bem embrionário ainda. Vai demorar um tempo para isso estar bem difundido no Brasil. O que a gente tem feito é educar. Então, antes de ofertar uma venda, o que a gente tem feito é criando fluxos de envios de informações para os nossos clientes, os anestesistas, os intensivistas, a importância da monitoração não invasiva, a nova tendência, os estudos. Então, a gente tem que preparar o pessoal com esse novo conceito, para só depois pensar em venda. Então, é um trabalho meio de formiguinha. Eu não estou dentro das universidades, mas a gente tem falado com aproximadamente 1.000 anestesiologistas, enviando material, falando de terapia guiada por metas, projeto ERAS, hipervolemia, hiperidratação, hipotensão. Então, é assim que começa. E eu espero que outras empresas grandes, como a Edwards, uma Dräger, uma Getinge, venham para o Brasil também com essas novas tecnologias não invasivas, porque quanto mais gente falar, mais gente vai entender, então vai ser mais fácil também a gente conseguir viabilizar isso para os hospitais. Não sei se eu fui claro, né? Mas ainda não é um trabalho fácil. A gente tem 16 unidades só instaladas no Brasil. A nossa região aqui até é bem favorável, né? Nós temos Policlin, temos a Rede DOR, que é o Vivale, né? Então, nesse ponto é favorável. O Lourenço... Pô, em São José, só um comentário, desculpa. Tem 2 unidades em São José aí, só que elas estão sendo utilizadas não para o ambiente hospitalar cirúrgico. Elas estão sendo utilizadas para diagnósticos cardíacos, tilt test, avaliação autonômica, ressincronização de marca-passo, otimização de marca-passo. Não sei se todo mundo entende essa linguagem, mas... Desculpa. Existem novos estudos também mostrando que todo paciente que utiliza marca-passo, pessoal, ele precisa de tempos em tempos e reprogramar o marca-passo. É igual um carro. A gente não tem que levar lá para fazer revisão, trocar o óleo, trocar o filtro, fazer revisão dos pneus, tal. O marca-passo é a mesma coisa. De tempo em tempo, ele tem que ir para avaliar, ajustar o marca-passo para ele funcionar de maneira mais sincronizada com o coração, mais suave. E existem vários métodos para fazer essa sincronização. E o método mais novo que os estudos estão apontando é ficar medindo a pressão do paciente de forma contínua não invasiva e ajustando o marca-passo, que aí você consegue gerenciar o débito cardíaco, o stroke volume
para o coração funcionar bem sincronizadinho com o marca-passo. Então, aí no Vale já tem um eletrofisiologista super renomado no Brasil, que ele está utilizando essa tecnologia para o marca-passo. E uma outra eletrofisiologista também tem usado bastante para fazer o tilt test. Bacana. O Lourenço falou perfeito, tem que se trabalhar muito no marketing. Muito bom. Infelizmente, agora hospitais têm medo de abraçar novas tecnologias. Muito obrigada pela palestra. Eu vou dar uma pausa aqui no bate-papo, que o Thiago quer fazer uma pergunta. Já volto com a pergunta da Natália, tá? Thiago, pode entrar. Bom, boa tarde aí, pessoal. Peço desculpas, não está aparecendo meu vídeo aqui, é por causa de deficiência técnica minha aqui mesmo. Bom, a minha dúvida, na verdade, eu tenho inúmeras dúvidas, mas vou dar uma filtrada dessa vez, por causa da minha condição de processamento mesmo, do meu celular. E a minha dúvida é, né, quando você explicou logo no início, e foi muito interessante, você citou no começo, quando não existia, eu peguei isso, não existia capnógrafo em todas as salas cirúrgicas, por exemplo, e depois, hoje em dia, é uma coisa obrigatória, já até na UTI já está se utilizando isso. E o débito cardíaco contínuo, não estou falando nem só a sua tecnologia, como todas as outras, hoje já existe já há um bom tempo, mas não tem essa obrigatoriedade em utilizar em todos os procedimentos. E na capnografia, se eu não me engano, ela começou a ser obrigatória em procedimentos de cirurgias de vídeo, bariátrica, laparoscopia, e depois começou a utilizar em todas as outras cirurgias com anestesia geral. Existe a condição, por exemplo, de alguma especialidade obrigar a utilização de débito cardíaco contínuo para aquele procedimento específico, para isso começar a ter uma facilidade maior de migração? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é referente também, pegando o gancho do Lorenzo, e como que isso poderia ser multiplicado. Obviamente, há uma situação também que você citou de colocar, por exemplo, o catéter no paciente para utilizar em débito cardíaco contínuo. O catéter também tem a durabilidade máxima de 96 horas. Depois disso, tem que se trocar os catéteres também no paciente. Só uma informação que foi citada aí. Então, o que eu gostaria de saber é referente a isso. A utilizar, por exemplo, nesses 80% dos pacientes que não se monitora o débito cardíaco, fazer com que seja uma obrigatoriedade utilizar isso. Existe essa possibilidade? Ok, entendi. Tiago, pode responder? Pois não? Entendi, vou responder aqui, tá bom? Tá ok. Em cima do que você falou, puxando lá a questão do oxímetro, capnógrafo e tal, existe sim a obrigatoriedade da monitoração do débito cardíaco. Eu vou compartilhar a tela para vocês. É a resolução 2174, de 14 de dezembro de 2017. Quer ver? Vou colocar na tela de novo aí. Não são para todos, já é uma vitória, né? Não são para todos os pacientes. Mas, olha aqui, o item C. Monitorização hemodinâmica avançada, pressão arterial invasiva, pressão, não consigo ler que tem uma telinha aqui na minha frente. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Consegui. Pressão arterial invasiva, pressão venosa central ou monitorização de débito cardíaco para pacientes de alto risco em procedimentos cirúrgicos de grande porte para pacientes de risco intermediário, conforme o anexo. São aqueles casos que eu mostrei para vocês desses tipos de paciente. Quer ver? Deixa eu já ir na tela para facilitar. Aqui, ó. Esses casos aqui, hoje, são obrigatórios a fazer uma monitoração hemodinâmica avançada. Seja ela... O débito cardíaco é uma monitorização hemodinâmica avançada. O que a normatização diz é se o hospital vai fazer invasivo ou não invasivo, é problema do hospital. Mas estes casos aqui, já o CFM tá, tipo, obrigando. Olha, esses casos aqui você tem que fazer monitoração hemodinâmica avançada. Então, tem a resolução aí. Eu vou compartilhar depois. Vocês podem imprimir, andar com isso daí debaixo do braço, mas já é um pequeno passo. Claro que tem outros tipos de paciente, mas isso já é um jeito também que eu tenho enviado muito essa resolução para todos os hospitais que eu tenho planilhado, fazendo esse meu marketing outbound, essa educação dos caras. Ô, doutor, seu hospital aí, você está fazendo a monitoração avançada para esse tipo de paciente?
eu quero inserir a tecnologia não invasiva, mas ele pode falar, eu faço com o Edwards, que é invasivo, mas ele está fazendo. Mas é alguma coisa, Tiago, não sei se isso te ajuda a responder. Esse é o primeiro passo. Segundo, você falou do catéter, que a duração mesmo do descartável é no máximo 96 horas, né? Essa questão do catéter, né, de ser uma monitoração invasiva ou não invasiva, na prática, o médico ele sabe, é indicação. No começo, quando eu recebi a informação do CENEP no Brasil, que eu fui visitar a fábrica na Áustria, fiz o curso, tal, eu voltei com aquela cabeça, esse sensor aqui, pessoal, vai substituir o catéter. Não vai substituir o catéter. Isso aqui é um complemento. Então, outro tipo de monitorização. Então, hoje, em geral, os médicos já sabem aonde ele tem que colocar o catéter e aonde que ele não tem que colocar o catéter. Isso é, para eles que só fazem isso, é igual a gente fazer conta, falar de bioengenharia, de certificação elétrica, de certificado do aparelho, de rastreabilidade, entendeu? Então, não adianta a gente ficar brigando com o doutor, esse aqui que é reutilizável, você pode usar uma semana. E o seu que é descartável, você pode usar 96 horas. Isso não tem valor se não tem indicação correta para o paciente. Entendeu? Respondido, Tiago. Mais alguma dúvida? Respondido. Não, sim, fantástico. Acho que assim, só a minha opinião, isso tem que ser mais anunciado junto a essas recomendações e obrigações em cirurgia e começar também a citar, por exemplo, que tem que ter monitorização de hemodinâmica avançada, mas, por exemplo, já citar débito cardíaco, volume sistólico, né? E por aí vai. Muito vai chegar, obrigado. Cara. Em breve isso daí vai ser uma coisa comum. Pode deixar. Inserir nova tecnologia não é fácil, ainda mais em ano de pandemia e ainda mais no Brasil, com o dólar do jeito que está, enfim, não é simples, né? É verdade. E eu gostaria de, então, também de informar, olha, ontem eu estava falando um pouquinho com os meus alunos, que têm aula comigo na quinta-feira, sobre essa evolução de como que era, por exemplo, um leito de UTI na década de 90, e foi exatamente isso que você citou, na década dos anos 2000, agora em 2020, como que está e como vai ser o futuro, na UTI e centro cirúrgico. É muito legal isso, porque corroborou muito bastante com o que eu estava falando em aula ontem. E, bom, gostaria de agradecer também que a palestra foi fabulosa, né? Fantástica. Né? Quando a gente fala pouco aqui, eu e a Patrícia, que o negócio está muito bom. E é isso, tá bom, pessoal? Agora eu vou só escutar aqui as perguntas aí, que tem bastante pergunta aí. Tem uma pergunta, professora? Que eu tem tava sim, vendo... vamos lá. Da Natália. É da Natália, né? Eu queria saber se é confiável igual o método invasivo. E outra coisa, o funcionamento lembra o oxímetro, né? Com luz infravermelho. Mas, no caso, esse não tem a luz vermelha também. E tem o cuff que infla, correto? Vamos lá. Quase isso. Desculpa, eu gostaria de intrometer só mais uma coisinha na pergunta dela, que é muito boa. E também, se der para você fazer um comparativo com outros métodos de débito cardíaco não invasivo também. Isso é interessante. Eu tenho, ótimo. Vamos lá. Bom, interessante a pergunta da Natália, isso o pessoal sempre me pergunta. Como eu disse, eu não estou aqui para convencer vocês de nada. O que eu tenho falado, o que eu estou compartilhando com vocês aí nessa troca de experiência, são o que os números, o que os estudos mostram. Então, com relação à confiabilidade, quem sou eu para falar se ele é confiável ou não? Mas, acabei de compartilhar uma tela, todos esses estudos mostram que a medida de pressão dele, os valores que o CENEP monitora de forma não invasiva, a acurácia dele, né? É a mesma coisa que ter um catéter na artéria. Então, aqui temos todos os estudos que comprovam isso. Vocês podem ver que isso não é uma tecnologia, apesar de ele estar pronto agora, novo, como produto, ele já vem em desenvolvimento há anos. Não é simples desenvolver uma tecnologia dessa, né? Os primeiros estudos desde 2010. Então, quando eu vou fazer a apresentação dele para algum hospital, eu mostro essa tela aqui quando alguém pergunta: Rodrigo, e a acurácia do monitor? Né? Tá aqui, ó. O que não dá para fazer é querer pegar um paciente, colocar o catéter numa artéria e o CENEP na outra mão.
para falar, quero ver se o valor dá igual. Não vai dar igual, porque os membros são diferentes. Se o paciente precisa de catéter, a indicação é de catéter, não é de monitoração não invasiva, né? Então, vocês vão ter bastante material para analisar depois quando a gente compartilhar. E a outra coisa que ela perguntou, tá bom, ele é similar ao oxímetro, sim. Ele tem o cuff, mas ele tem a luz. Deixa eu pegar na apresentação de novo aqui e te mostrar. São duas coisas. Então, ele tem o cuffzinho que fica insuflando para manter pressurizado o dedo direto, para conseguir mostrar o pulso da onda, mas também para fazer as medidas dos volumes, ele precisa ter uma luz para saber quanto de sangue está passando. Aqui, vou compartilhar essa tela. Acho que ela não deve ter visto no início, mas, ó, Natália, vou colocar aqui agora. Tá vendo? Ó, tem uma luzinha e o receptor. Então, é o mesmo processo do oxímetro, né? Uma luz, o que passa de luz, ele faz a conta quanto tem de volume, de sangue e tal. Assim, não sou tão técnico para falar o que ele está vendo, né? Mas é o mesmo processo do oxímetro. E o cuffzinho, tem essas molinhas aqui, que é o que ele fica insuflando. Tá vendo? E esse sistema ele fica controlando para conseguir gerar o gráfico. Respondido? Acredito que sim. Ela pergunta também, ela completa aqui, mas é só luz, mas a luz é somente infravermelho? É que, se não me engano, no oxímetro tem o infravermelho e o vermelho. Mas entendi sim, obrigado. Ela pergunta também, se possível, óbvio, falar o preço ou a faixa de preço desse equipamento. É difícil falar do preço, porque para implantar uma tecnologia dessa no hospital, isso não é um equipamento que a gente vai na prateleira lá do mercado ou vai na internet, no e-commerce, compra, cheguei e recebi. Não. Como ele existe N tipo de sensores, N variáveis, né? Então, quantas horas vão funcionar o sensor? Eu preciso entender quanto que o hospital utiliza de catéter, qual é o movimento do centro cirúrgico, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo. Eu preciso saber quantas salas tem, quantos procedimentos cirúrgicos o hospital faz por mês, quantos procedimentos cirúrgicos do mês ele utiliza catéter. Para eu começar a fazer conta, ó, esses que ele utiliza catéter, no mínimo 50% não precisa. Ele está usando porque ele não tem outro método. E os outros pacientes que também não têm a monitorização? Aí a gente começa a tentar levantar quantos procedimentos por mês ele vai conseguir utilizar o CENEP. E aí você prospectar isso, projetar para 1 ano, 2, 3, até 5 anos. Hoje, quando o hospital vai fazer um investimento em novas tecnologias, a gente não consegue olhar só debaixo do guarda-chuva ali, puta, quanto que custa, vou comprar, acabou. Não, tem que fazer um planejamento longo e isso as engenharias clínicas têm ajudado bastante, né? Para a gente poder, sim, realmente chegar para uma diretoria, olha, se eu utilizar o catéter, eu vou gastar em 5 anos X. Se eu utilizar a monitorização não invasiva, em 5 anos eu vou gastar X sobre 2. Opa, já ficou interessante, independente do preço. O preço é uma coisa relativa. Então, é difícil, assim, de bate-pronto, falar para você, custa tanto. Aí cabe uma relação de custo-benefício, né? Aonde você vai ganhar investindo nessa tecnologia. Não cabe o preço final do produto. E eu tenho que também mostrar para eles, hoje os estudos também mostram a redução das complicações pós-operatórias. Então, eu tenho que chegar num hospital, por exemplo, eu falei da Policlin. Então, os hospitais nem têm esses indicadores direito, mas hospital, quanto você gasta de dinheiro por ano com complicação pós-operatória? Não gasto nada. Pô, errado, eles não estão medindo. Puta, gasto X. Olha, peraí, tem uma nova tecnologia que se você investir, você vai reduzir 50% disso. Opa! Então, é uma coisa bem... muito, tem que ver o fit do cliente ali, o perfil dele, e a gente consegue enquadrar e ser exatamente efetivo custo-benefício para cada um. É uma análise mesmo de números, mercados, benefício, custo, é um pacotão de tudo. Falando para o pessoal aí, é uma venda que a gente fala B2B, não B2C, né?
Depois vocês podem explicar para a galera o que significa isso. Pode deixar. Mais alguma pergunta, gente? Bom, já vou adiantando, galerinha. Semana que vem a gente não tem evento, porque a Univap, junto com a FEAL, vai estar participando da Semana do CIEE, que é a Feira do CIEE. Então, nós não teremos evento na próxima sexta-feira, mas na outra temos surpresinha para vocês, tá? Fique com a gente. Rodrigo, eu acho que ninguém tem mais pergunta, foi muito esclarecedora. Agradeço muito a sua presença, a sua participação, tá? Eu não sei, Thiago apareceu. Thiago, fala suas últimas palavras antes da gente passar as palavras finais para o nosso ilustre palestrante. Posso falar sobre da outra semana ou você quer deixar... Não, pode falar, é que sempre é você que fala, já estamos aqui no combinado. Porque hoje eu estou com limitações aqui. Mas na próxima, não sei se é a próxima semana que vai ter, realmente não terá palestra, por causa da semana do CIEE. No dia 20, já está fechado, olha, uma palestra muito legal. Na verdade, todo mundo vai aprender sobre vivência de vida, sobre transformações no seu mercado de trabalho. Os profissionais da GM, General Motors do Brasil, que faz carro, e eles vão falar o que eles encontraram na vivência de manutenção de equipamentos médicos na pandemia, onde eles começaram do zero para aprender o que é um ventilador pulmonar, por exemplo, e começaram a fazer produções de manutenção, onde as duas áreas aprenderam. A engenharia clínica aprendeu com eles sobre sistema de produção, velocidade na produção, e eles aprenderam com a engenharia clínica o que são esses aparelhos e como que arrumam esses aparelhos. Isso é muito legal, essa palestra. Começamos esse evento no segundo semestre do ano, em virtude da pandemia, né? E vamos encerrar, então, com a última palestra, que vai ser no dia 20/11, falando justamente dessa confusão que foi a correria na pandemia para poder, então, ter equipamentos, viabilizar a utilização de equipamentos nessa crise. Vai ser o último evento deste ano, mas ano que vem a gente continua com o evento, tá? Bom, Rodrigo... Patrícia, oi, pode falar. Tem bastante gente que gostaria de participar ainda esse ano. Eu já cheguei e falei, não, agora o ano que vem volta. Então tem bastante palestra. Ano que vem estamos aí com muito mais informação, muito mais conhecimento. Eu acho que essa troca é muito importante para todo mundo. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada. A nossa instituição está de portas abertas para você. No momento não é viável, mas futuramente faça uma visita para a gente. Se tiver disponibilidade, leve os equipamentos lá. Os nossos alunos vão ter maior curiosidade de conhecer ao vivo e a cores, tá bom? E a gente agradece muito a sua presença, toda a informação que você trouxe para a gente. Que bom. Eu também agradeço aí o convite, espero ter colaborado um pouco. A gente pode melhorar, enfim, os termos que uso, o tipo de apresentação, mas quando quiserem falar de inovações, eu tenho várias coisas na manga aqui que são interessantes para a bioengenharia, podemos falar de arritmia, de outras novas tecnologias também, então conte comigo e um abraço a todos aí, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Esse evento foi muito bom, que a gente criou vários parceiros. Então, a gente enriqueceu bastante o conhecimento dos nossos alunos, do pessoal que assiste, que não consegue assistir ao vivo, mas assiste pelo YouTube, que estão todos os vídeos lá. E criamos muitos parceiros de trocas de conhecimento futuro. Então, muito obrigada por essa parceria, por esse oferecimento, e vamos trocar figurinhas, ano que vem tem muito mais. Gente, não acabou o ano não, é só porque semana que vem eu já estou saudosa que a gente não tem evento, tá? Mas dia 20 nós estamos de volta. Galerinha, muito obrigada pela presença, a gente se vê daqui a 15 dias. E o CIEE estão todos convidados também, é só entrar na internet, CIEE, a Univap vai estar a semana inteira, de 9 a 13 nesse evento, querendo conhecer alguma das faculdades, cursos da Univap, nós estamos nesse evento. Mais uma vez, obrigada a todos, Rodrigo, de coração. Galerinha, valeu. Tchau, tchau. Obrigada.
Tchau, Thiago.